E como que a gente começa então esse papo, Márcio? Olha, a gente pode fazer assim, o programa vai estar no ar quando a gente está chegando na Polônia. Exato. Nós vamos visitar dois campos de nazistas, que fugiram para o Brasil Tá. e foram capturados. Um foi capturado aqui, o outro foi encontrado morto aqui. Nós vamos para um campo chamado Treblinka, que é uma cidade na Polônia. Os campos, os alemães sempre davam o nome dos campos com a cidade onde estavam, né? Auschwitz, por exemplo, na verdade, o nome polonês é Oswiecim. Ah, é? Auschwitz é o nome alemão, por isso que o campo chama Que Auschwitz. significa? Não tem significado. Ah, não tem um. Mas é o nome da cidade, Oswiecim em polonês, Auschwitz Tá. em em alemão, que é junto do campo de Birkenau, que é uma cidade de Brzezinski. É difícil falar essas palavras. Brzezinski na Polônia também. E tinha uma linha de trem. Tinha uma linha de trem que facilitava o acesso dos judeus para lá. Então, Treblinka, que é o primeiro que a gente vai visitar, 850 mil judeus foram assassinados lá em 10 meses, menos de um ano. Eles desciam do trem e imediatamente eram levados para as câmaras de gás. As câmaras de gás lá eram por CO2, era por motores a diesel, dentro de barracões de madeira. As pessoas ficavam lá uma hora até morrer asfixiada. Era uma morte lenta, horrorosa. Aí, prisioneiros judeus eram obrigados a entrar lá, tirar aqueles cadáveres, colocar do lado de fora e botar fogo neles para decompor aqueles Sabendo corpos. que eles iriam entrar um dia também naquela mesma Um dia câmara. eles acabariam entrando, exatamente. Meu Deus. Exatamente. Muitos enlouqueceram, muitos se mataram, muitos tentaram fugir também, mas era muito difícil. E tem histórias que o pessoal conta que às vezes ele encontrava um amigo ou encontrava um parente entre os cadáveres, porque vinham da mesma cidade. Então o comandante de Treblinka veio para o Brasil. Primeiro ele foi para a Síria, Franz Paul Stangl. Primeiro ele fugiu para a Síria com a família, porque eles sabiam que eles eram criminosos. Quer dizer, eles não tinham a menor dúvida, quando acabou a guerra, que eles iam ser perseguidos. Iam pagar o preço. Iam pagar o preço. O Stangl fugiu com a esposa e com 3 filhas para a Síria. Ó, Márcio, aqui tem um mapa, só para localizar. Treblinka é mais para a direita. Aí, isso. Bem perto da Alemanha, né? Tá, Varsóvia está ao norte de... E a Auschwitz... É que esse mapa aí, por exemplo, Kaunas já é... Porque esse mapa é durante a Segunda Guerra. Ah, tá. Kaunas, quem está vendo lá em cima, é na Lituânia, que é outro país. Sobibor era um campo de extermínio, Belzec extermínio e Treblinka extermínio. Lublin e Maidan é que nós vamos visitar também. Também? Tá. Também. Cracóvia, não está vendo o campo de Cracóvia lá embaixo? É. Embaixo, Paquito, bem embaixo. Bem embaixo, lá perto da Isso, Cracóvia é pertinho de Auschwitz. Ó, Auschwitz está do lado lá. Tá. À direita tá, à esquerda está Auschwitz. Plaszow nós vamos visitar também. Plaszow é o campo da lista de Schindler, lembra o filme da lista? Sei. Então, Ah, é? os prisioneiros de... Quando o gueto de Cracóvia foi destruído, os prisioneiros foram levados para Plaszow. Era um campo, hoje é só um memorial. É um parque na cidade, perto de Cracóvia. É um bairro. Sei. E lá que o Amon Goeth, que era o Ralph Fiennes no filme Lista de Schindler, ficava naquele terraço redondo fazendo tiro-alvo nos judeus. Né? Nós vamos visitar esse campo também. Ah, vai também, né? Vamos lá. Porque eu só conheço Auschwitz. Quando eu fui para lá, para Polônia, eu só fui em Auschwitz. Nós vamos passar lá. E você estava falando então, ele foi o Stangl foi para a Síria para ajudar o Hafez Assad, o pai do atual presidente da Síria, o atual ditador da Síria, a montar o aparato de segurança e tortura. Quer dizer, a especialidade dele era isso, era fazer o mal, né? Então ele ficou lá alguns anos, trabalhando na Síria, ajudando o Hafez Assad nesse projeto. Mas ele tem uma filha muito bonita. Um ministro sírio falou para ele, segundo a tradição islâmica, que escolhia o casamento, o homem escolhia o casamento: olha, quando tua filha virar mulher, eu vou casar com ela. Aí o Stangl falou: puta, preciso fugir da Síria. Não quero minha filha casando com um cara muito mais velho e tudo mais. Então ele foge da Síria e vem para o Brasil. E aí ele refaz a vida no Brasil. Sabe por que foi escolhido o Brasil? Sabe por quê, Marcelo? Tem algum motivo?
Acho que facilidade de entrada, talvez. A facilidade de entrada, né? Então aí Aqui no Brasil não tem um rosto específico, todo mundo pode ser brasileiro, talvez. E creio também que na década de 60 também com as vindas das grandes montadoras, né? O ABC também, né? Verdade. Então, empresa alemã estava aqui. Elas pegavam, cooptavam todos essa mão de obra alemã que veio de lá, né? Tem uma história interessante também do Stangl na Volkswagen, né? Que toda vez que algum funcionário, ele era chefe da ala 3, toda vez que algum funcionário fazia alguma coisa errada, ele falava assim: o Eutanásia se esqueceu de você, né? E tipo assim, ninguém entendia. Eu entrevistei dois funcionários, né, que falaram a mesma coisa, né? E o pessoal falava: por que esse alemão esquisito tá falando essas coisas, né? E ninguém entendia o que era eutanásia, né? E aí chegou um tempo que ele foi preso, né? Aí o pessoal descobriu que esse chefe da ala 3 da Volkswagen era o chefe do campo de concentração de Treblinka, né? Porque ele falava de eutanásia porque a carreira dele foi o seguinte, o Stangl. Primeiro ele foi trabalhar numa delegacia de polícia na Áustria, virou um policial. E entrou no partido clandestino nazista da Áustria. Quando Hitler incorpora a Áustria, o partido nazista passa a ser oficial. Aí ele já estava no partido, foi um cara bem-vindo. Ele passa a trabalhar diretamente para a polícia nazista, para a Gestapo, ajudava a Gestapo, que era a polícia secreta alemã. E ele é chamado para fazer a segurança do projeto T4. O projeto T4, que tinha na Alemanha, era para matar deficientes mentais e físicos. Como os nazistas queriam uma raça pura, eles achavam que isso seriam doenças transmissíveis, eles acreditavam em qualquer besteira. Então eles começaram a assassinar crianças e adultos que tinham problemas físicos ou mentais. Isso acontecia numa rua, eu não lembro o nome da rua, tinha não sei o que, 4, número 4, por isso que o projeto secreto chamava T4. E o Stangl cuidava da segurança disso, porque os alemães não sabiam o que acontecia. A polícia pegava esses pacientes, nós vamos tratar eles em hospitais especiais, depois de um dia mandava uma carta para a família: olha, infelizmente ele morreu, as cinzas estão aqui. Quer dizer, e lá eles eram assassinados ou com injeção, por médicos que assassinavam eles, ou em pequenas câmaras de gás. Então, esse treinamento de usar câmara de gás já tinha começado nessa época na Alemanha, para os próprios alemães, antes de chegar nos judeus. E o Stangl cuidava disso. Aí, o Stangl viveu em paz no Brasil muitos anos. Como disse o Marcelo, ele trabalhava na Volkswagen com o nome verdadeiro, Franz Paul Stangl. Não tinha nome verdadeiro. Ele entrou no Brasil com o nome verdadeiro, vivia com o nome verdadeiro, criou família aqui, depois mudou para Santo Amaro, né? Ele tinha uma casa em São Bernardo e essa casa acho que em Santo Amaro, né? Uma casa em São Paulo, como a empresa era em São Bernardo, ele tinha essa casa em São Bernardo, né? E acho que, sei lá, os finais de semana ele ia para São Paulo, né? Então ele ficava muito próximo da empresa. Entendi. Né? E aí eu creio que ele falava essa frase justamente o Eutanásia se esqueceu de você, justamente é uma espécie de lembrança que ele tinha da época que ele trabalhava em Treblinka, né? Como ele resolvia os problemas. Como ele resolvia os problemas. A Eutanásia se esqueceu de você, né? Aí ele... uma das filhas tinha casado com um austríaco, né? Os dois jovens casaram. Terminado o casamento, esse austríaco não aceitou a separação, não aceitava de jeito nenhum a separação, e começou a ameaçar o sogro de que ia denunciá-lo. Eu vou te denunciar para os caçadores de nazista. Ele não deve ter acreditado nas ameaças, né? E depois esse genro chantageou ele, queria dinheiro para não denunciar. Ele não acreditou que ia acontecer alguma coisa. O genro avisou os parentes na Áustria. Falou: olha, o Stangl está no Brasil, endereço tal, deu toda a ficha. Os parentes dele foram no centro Simon Wiesenthal em Viena. E falou: olha, o Stangl está em tal lugar, mora em São Paulo, Brasil, trabalha na Volkswagen, está aqui, deu toda a ficha. E prenderam ele. Ele ficou algum tempo na prisão, quase um ano, parece, aqui no Brasil, respondendo a processos de pedidos de extradição. Israel, Alemanha e Áustria
pedida a extradição dele, Áustria porque ele nasceu lá, Alemanha por causa do Holocausto, Israel por motivos óbvios. No fim, acabaram extraditando ele para a Alemanha. Ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, mas 2 anos depois de ser condenado, ele teve um infarto e morreu na prisão. Ele já tinha um coração um pouco mais fraco e tal, e acho que toda essa pressão acabou morrendo. E a família trouxe o corpo aqui, enterrou ele, e o nosso amigo Marcelo sabe onde ele está enterrado. O Neto me falou que parece que ele está enterrado num cemitério aqui em São Paulo, né? Não sei falar exatamente o que é, né? Mas não sei, talvez no Morumbi, né? Porque a família queria ele próximo, né? Queria ele próximo daqui, né? Né? Porque o pessoal falava que ele era um bom pai, né?